Alô, gente, boa noite. Boa noite. Muitos pediram e o horário da live mudou, hein? Caramba. Para quem estava acordando 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, para poder assistir a live da gente aqui, agora a gente, depois de muitos pedidos. E aí, Fernandinho, boa noite. Tudo bem, meu amigo? Estamos aqui hoje, horário novo, hein? Depois de muito terem pedido, 7h30 da manhã para 7h30 da noite. Opa! Amandinha entrando aí. Já fazendo besteirinha. Isso nunca acontece. Isso nunca acontece. Da câmera tá virada pro outro lado, né? Nunca acontece. Nunca! Espetáculo! É a primeira Boa vez que acontece. noite! Gente, falha nossa. Já tá virando uma tradição. E depois vai pro Drops, porque essas coisas acontecem para isso, né? Com certeza. Tava Boa falando... noite! Ó, Vamos vou lá. colocar aqui o título da live pra gente trocar uma ideia. O pessoal tá chegando aí. Vou fixar o comentário aqui, ó. Criatividade, Amandinha. Criatividade. Vamos já começar com a criatividade. Quem está me ouvindo bem, coloca um pêssego aí, que é um emoji nutritivo e maroto. Oi, amigo. Boa noite, Fernando. Boa noite, tia Mana. Acho que minha mãe entrou também. Boa noite. A Márcia veio Boa também. Oi, Márcia. Que bom você aqui. Ótimo. Legal. Ah, o Fernando botou. Fernandinho Obrigada. inaugurou o emoji ali. Então tá. Olha só, o pêssego vai ser nossa forma de comunicação, tá? Tiago Negro tem a maçã, tem gente que tem um sino, nosso ó, é o pêssego. Fernandinho... O pêssego e o arco-íris. Fernando já entrou logo no esquema. Isso aí. Ó, primeira Vamos coisa que lá. eu tava falando aqui, ó, quando eu entrei. Depois de muitos pedidos, trocamos o horário da live, né? 7h30 da manhã tinha gente que não estava aguentando, ou então tinha gente que já tinha saído de casa, estava tomando café. Agora 7h30 da noite, toda segunda-feira. A questão é que ontem a gente teve imprevisto, a gente estava voltando de viagem também, a gente até colocou lá nos stories, né? E a gente trocou para hoje, mas toda segunda-feira é o horário que a gente vai fazer, 7h30 da noite. Então, tá aí o horário novo. Espero Vamos... que seja melhor para todo mundo. Oi, boa noite, tia Vânia. Que bom a senhora aqui. Então, olha só para deixar claro, né, aquelas coisinhas que a gente sempre fala no início, né, Amanda? A nossa live, a gente geralmente faz um tempo de 1 hora, mais ou menos, por aí, e a gente divide sempre em 3 momentos. Primeiro momento, colocando dicas, né, coisas que a gente... Dicas não, desculpa, inverti tudo. Dados, né, coisas que a gente pesquisou sobre o assunto, coisas que a gente leu em pesquisa, ouviu sobre isso. Depois a gente coloca a parte do conteúdo, onde a gente comenta o que a gente pensou, o que a gente já leu, o que a gente acha de interessante para colocar, né? E depois a gente vai para a parte final, que é a parte de dicas, onde a gente coloca coisas que a gente já fez, coisas que podem funcionar também para quem estiver ouvindo a gente. Então, pela próxima 1 hora, a gente estrutura dessa forma. Só que antes da gente começar, a gente quer, né, colocar algumas coisinhas, né? A gente, no final de semana, estava em São Paulo, né, Amanda? Isso. A gente estava em São Paulo. Boa noite, Lala. A gente está com a companhia aqui da Larissa. Oi. Legal. Maurício também entrou. Boa noite. A gente foi para São Paulo. A gente colocou no nosso stories essa semana o que a gente foi fazer. Eu e o Wallace, a gente tem feito alguns cursos. Como a gente falou já no início, a gente está aprendendo a lidar com o meio digital agora. E a gente está buscando desenvolvimento nessa área com quem trabalha nisso. Então, a gente fez um curso de alta performance e fomos lá pegar o certificado no sábado e no domingo a gente teve uma maratona de estudo maravilhosa. Foi ótimo, Lala. Foi assim, incrível, incrível, incrível. Conhecemos muita gente legal dessa área. A gente teve uma orientação em relação o nosso Bora Rejuvenescer, o direcionamento, o que as pessoas querem ouvir. Então, a gente quer pedir muita ajuda de vocês para interagir com a gente no sentido de ouvi-los para saber
o que, que vocês querem conhecer mais sobre os assuntos. Então, nós vamos começar a colocar as caixinhas e tudo mais. Olha lá, o Maurício estava lá com a gente no C-Hub. Que bom, seja bem-vindo. Então, você conheceu a gente ao vivo. E com isso, a gente está cada vez mais buscando esse conhecimento. E a gente vai trazer aqui para o Bora também quem são essas pessoas para poder todo mundo conhecer a língua que a gente fala também. Tá? Exatamente. Então a gente agradece aí. No sábado foi muito legal, foi um evento grande lá, né, no Vibra de São Paulo, que foi o Paulo 4.000 pessoas. Né? 4.000 pessoas, a gente colocou isso também nos stories do Bora, e no domingo, conexão com gente muito fera. Só a sala de aula. Só sala de aula, a gente tem pensado assim, a gente está iniciando esse projeto, né, a gente está aí com uns 2 meses e pouquinho, só que nesse momento, já conversar com as pessoas certas, ajudar a gente a encurtar o caminho, é isso que a gente quer fazer. Isso. A gente vai também precisar muito da ajuda do pessoal que está assistindo a gente para poder dar umas dicas também. A gente vai fazendo essa troca, né? Essa área de envelhecimento, gente, é uma área que eu sou da saúde pública, né? Então, ela está na minha raiz, no meu sangue. A gente precisa realmente parar para pensar. E o que eu e o Wallace, a gente observando na nossa pesquisa informal de campo, né, Wallace, é que realmente não se pensa. Não se pensa como é o processo para daqui para frente, como a gente vai lidar com questão da cabeça, do físico. Se coloca uma mentalidade que se quer rejuvenescer. A gente não, a gente quer rejuvenescer. Envelhecer com a mente jovem, mas cuidando da parte material, mental e espiritual, que ficou muito zoada, ainda mais zoada depois do Covid. Então, a gente está passando por muita reflexão aí. Aí vem muita coisa legal aí. Você está com muita coisa para trabalhar, com a galera que trabalha com a gente também. Sim, só lembrando, né, o Bora Rejuvenescer, ele é um movimento que tem 8 elementos. Esses 8 elementos a gente vai a cada live falando sobre cada um deles e depois ir aprofundando a cada um deles, né? Então, só para lembrar o pessoal, essa parte que a gente vem conversar hoje aqui com vocês é a parte de criatividade e sexualidade, que é um dos elementos que a gente considera importante para o envelhecimento ou para o rejuvenescimento saudável, equilibrado, beleza. E aí a gente quer Vamos só recapitular aí. Quais são os 8, Wallace? A gente botou nos stories aí. Vai, começa você. Vamos lá. A alimentação é uma parte essencial, movimento e descanso. Isso. Movimento e descanso, a gente coloca junto para ter equilíbrio. Exatamente. A parte de emoções e autoconhecimento, saber gerir as próprias emoções ajuda muito, né, nessa parte do envelhecimento, o gerenciamento do estresse, das emoções, isso é importante, né? Tem a parte de criatividade e sexualidade, que hoje a gente vai destacar e falar sobre criatividade, da importância dela, porque senão ficaria muito longa, né, a live. Exato. A gente tem a parte de relacionamentos, sociabilidade. Né, porque a gente convive com muitos idosos na questão da solidão, e não só idosos, né, gente? Nos novinhos também. Para todos nós. A gente vê a importância que foi isso no período da pandemia, né? Como que a parte de relacionamento e sociabilidade afetou tanto a gente, né? E aí, continuando, tem direito e finanças, que é como a gente lida, né, com o dinheiro, qual é o sentido disso também para a nossa vida, a parte de direito, que é a parte que a gente tem, né, em relação à vida social, e a parte de moradia, né, que é se sentir pertencente a um lugar para poder envelhecer bem, né? Rejuvenescer bem. E um dos principais pilares do Bora, que faltou falar que é a espiritualidade. A espiritualidade para a gente ela é fundamental e não é uma espiritualidade ligada à religião em si. Quem assistir a nossa live sobre espiritualidade, a gente já fez, essa é a nossa 9ª live, vai entender qual é o foco que a gente coloca. Tá? Isso aí, isso aí. Um outro ponto também que a gente quer destacar aqui antes da gente entrar nos dados, que é bem rapidinho. Lançamos a nossa primeira aula, né, que fala sobre... Fala aí, telômeros. Telômeros. O que são telômeros? O que é isso, né? Na verdade, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse livro aqui, que são 2 médicas, né? Desculpa, uma médica e uma psicóloga, né? Que é a doutora Elizabeth Byrne e a doutora Elissa Appel. Elas fizeram uma pesquisa, inclusive, são ganhadores do Prêmio Nobel. E a gente viu que tinha tanto a ver
com os elementos do Bora que a gente resolveu gravar uma aula explicando isso, né? Porque elas fizeram uma coisa extraordinária. Elas descobriram que não é só a genética que faz a gente envelhecer. Porque se a gente for olhar só por esse aspecto, a gente pensa assim, então eu não tenho controle sobre isso, né? Se eu já trago uma carga genética, vou envelhecer e vou ter problemas ou facilidades durante o processo, então eu não tenho controle. O que elas trouxeram é que relacionamentos pessoais, o meio onde nós vivemos, a forma como a gente lida com as emoções, tudo isso influencia também no processo do envelhecimento. Então é uma teoria moderna, teoria que casa perfeitamente com os elementos do Bora, e a gente escolheu esse assunto para fazer a nossa primeira aula, que já está no YouTube, no canal do YouTube, tá bom? Exatamente. E o objetivo dessas aulas, qual vai ser o perfil das nossas aulas também? Que a gente tem um perfil como tem das lives. São aulas de 10 a 15 minutos, são aulas curtas, mas para um público que quer entender um pouco mais, um tema mais específico, e que nas lives a gente não consegue aprofundar. Então, a nossa próxima aula vai ser sobre finanças, de uma forma mais prática e com tempo, Dindim, porque a gente está na matéria. Gente, a gente não vive de luz só, não. Então, é importante que a gente tenha uma saúde financeira para ter uma saúde mental e emocional ok, tá? Sim. A ligação com o dinheiro, muitas vezes, vem muito cheia de crenças limitantes. A gente precisa conversar sobre isso, por isso que a gente escolheu esse tema também, né? Boa noite, Faria. Vamos começar. Boa noite, Faria. Feita essa introdução, né, colocando alguns aspectos da nossa viagem, a questão também da nossa aula, né, que está lá no YouTube, a gente convida o pessoal para assistir. Vamos falar um pouquinho sobre os dados, né, sobre essa parte aí da criatividade, né, por que a gente quer conversar sobre isso. Então, a Amanda separou uma pesquisa, né, Amanda? Então, uma pesquisa interessante que fala sobre isso, né? Pois é, em 2021 foi publicado um artigo de revisão. O que é o artigo de revisão? Um grupo de pesquisador normalmente faz um estudo com vários artigos e seleciona aqueles que estão dentro do tema, isso falando de uma forma bem genérica para o público amplo. Então, essas autoras analisaram 45 artigos para poder avaliar como a criatividade impacta no envelhecimento. O que elas observaram primeiro foi que tiveram dificuldade para poder encontrar artigos sobre isso. Isso já é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a criatividade, ela é ligada a sistemas cerebrais e cognitivos que, com o avançar da idade, eles vão envelhecendo, né? Quem vê a aula de telômeros vai entender um pouquinho, né? Acaba tendo uma redução da multiplicação celular, e isso acontece também nos nossos neurônios. Então, isso acaba impactando no processo de envelhecimento. E o que acontece? Quando a gente está na nossa vida ativa, normalmente, dentro da nossa questão de produtividade e outros elementos que a gente vai falar na frente, que reduzem nossa atenção, a gente não foca em questões que estimulam a nossa criatividade. Isso é o lugar comum da nossa sociedade. E quando se fica mais velho, se direciona para algum hobby, alguma coisa e tal. E o que elas colocam? Isso ajuda muito na ampliação da rede social, na ampliação dos relacionamentos, porque se formam grupos, na sensação de utilidade. E a gente observa que isso não é só para quem tem idade mais avançada, isso também é para quem tem uma idade mais jovem também. Então, por mais que a gente tenha um declínio cognitivo, o estímulo à criatividade ajuda a manutenção da sociabilidade, da saúde mental e da saúde física e neuronal do processo de envelhecimento. É uma coisa meio que óbvia, mas aí entra aqui as perguntas, né, de Wallace e Amanda. Por que a gente não faz, então? A gente sabe disso, né? É igual a live de alimentação. A gente sabe por que a gente engorda e por que a gente continua. Exato. Então, é a mesma coisa. Então, assim, o envelhecimento, para ele ser melhor, é preciso que tenha o estímulo da criatividade. Isso é o primeiro ponto. Então, a gente já trouxe uma pesquisa bem recente aqui que concorda com o que a gente já sabe. Então, assim, Pablo Picasso, Claude Monet,
a ganhadora agora do Prêmio Nobel não, do Grammy de música, foram pessoas que trabalharam até envelhecerem e mantiveram sua produção criativa, e muitos aprenderam essa atividade nova depois de estarem mais velhos. Então, mesmo para quem ainda é jovem e não está conseguindo, vamos continuar aí no fluxo, tá? Jovem, né? Jovens. Pois é, e é muito interessante isso, né? E aí a gente precisa até colocar aqui, né? Por que esse tema de criatividade, ele vem casado com a parte da sexualidade? A Amanda já comentou aí de pessoas que chegaram numa fase já mais avançada da vida, né? Ficaram mais jovens, né? Isso. E aí, nessa fase, as pessoas continuam sendo muito criativas. Vamos dar alguns exemplos. Caetano Veloso, Gilberto Gil, artistas que estão aí ainda, já na fase Chico dos Buarque. 80, Chico Buarque, produzindo criativamente. Então, a gente percebe que existe essa ligação da criatividade com a sexualidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né, Amanda? Por que a gente vê esses elementos juntos, né? Quando vocês observarem, a gente já tem, hoje está nos stories, amanhã a gente vai lançar um reel sobre isso, e tem um carrossel também fixado no nosso feed. Quando vocês observarem o octograma do Bora, e a gente também vai publicar essa semana no YouTube, a explicação do que é o Bora, por que é essa logo, a apresentação do projeto, o que é o Bora Rejuvenescer. No octograma do Bora, a criatividade está junto com a sexualidade. E pode causar um estranhamento, né? Por quê? Gente, a energia sexual, ela vem da libido. A libido, ela é a energia da criação. Então, a energia do sexo e a energia da criação, ela provém do mesmo canal. O que acontece com o avançar da idade? Naturalmente, de uma forma fisiológica, que pode ser administrada ou não, e isso a gente vai falando ao longo de outras lives, porque a gente vai fazendo o looping, né? Sim. Quando a gente vai avançando a idade, por questões hormonais, por questões ambientais, por questões relacionais também, a libido ela vai reduzindo, mas ela fica ali. E por uma série de questões físicas também, a sexualidade, a prática sexual, ela também costuma reduzir com o passar da idade. E o que acontece com isso? A libido estando estagnada, porque a libido sempre vai existir. A libido é uma energia criadora da vida. Ela que cria, ela que dá o impulso para o sexo e cria a forma mais linda de vida, que somos nós. Todo mundo aqui foi produto de uma libido muito bem trabalhada. Executada. Até onde sabendo, muito bem executada. Então, assim, essa energia, quando ela está estagnada, ela acaba sendo canalizada de uma forma errada e dá um problema no nosso fluxo energético, causando esgotamento físico, estresse, vida sexual desajustada. A Lala está até colocando aqui, ó, que o Murilo Gun tem um curso chamado Cri Cri Cri, Criando Crianças Criativas, muito bom. Porque nascemos criativos, é verdade. Hoje a gente até leu sobre estava no site do Murilo Gun, né, o Wallace? Sim, estava dando uma olhada lá. E essa energia é a Kundalini mesmo, né? Provém dali. Então, assim, quem está com a libido estagnada ou desajustada tem irritabilidade, problema de saúde física e mental e sensação de estresse. Mas a gente não vai despender nossa energia sexual com qualquer pessoa. E também, por exemplo, o idoso que está hospitalizado, estou trazendo para a nossa idade, estou trazendo também para quem está numa idade mais avançada. Faz o quê? Então, se naquele momento não está exercitando a atividade sexual, vai existe o deslocamento, né? Dessa energia. É uma administração dessa energia para a área da criação. Vai bordar, vai desenhar, entendeu? Sim, vai achar prazer em atividades que trabalhem a forma criativa, que é uma energia que a gente tem. A gente tem essa energia condensada, assim como a gente tem a energia mental
a gente tem a energia emocional, a gente tem áreas e várias vertentes falam sobre os chakras, né, que a gente tem no corpo, e um deles é justamente esse da energia criativa e sexual. Então, como a Amanda bem falou, com o passar do tempo, é natural que por uma limitação física, uma limitação relacional e tudo mais, a gente vai diminuindo a capacidade sexual. Mas isso não impede que diminua-se também a capacidade criativa. Então, muitas pessoas que às vezes até escolhem uma vida de absenteísmo, né, de não se relacionar com outras pessoas sexualmente, canalizam essa energia para a produção criativa. Exato. Então a gente vê pessoas que fazem essa escolha e não deixam de ter energia criativa, porque canalizam para esse outro lado. Então esses elementos eles vêm conjugados no Bora por isso. Porque criatividade está ligado também à energia sexual, que é a energia da criação. E é bacana a gente falar sobre isso, né? Acho que é pouco abordado esse assunto, né? Ou por vergonha ou desconhecimento, não sei, mas é pouco abordado esse assunto e faz muito sentido. Então a gente tem realmente um dos elementos do Bora para falar sobre isso, né? E assim, hoje a gente está falando aqui com um foco na criatividade, que a gente até colocou hoje na chamada da live. Como é um assunto inesgotável, a gente fala de diversos assuntos, a gente vai ter lives colaborativas, vai ter lives que a gente vai focar não na criatividade, mas na sexualidade e a busca aqui realmente encarar de frente essas questões, para que a gente possa conversar. Exatamente. Então, é bom a gente colocar de início que são elementos que andam conjugados dentro dos elementos do bode, e a gente está aqui só fazendo a separação para poder conversar melhor sobre um deles, porque senão não dá tempo, né? Agora, criatividade. Vamos lá na origem da palavra. O que significa criatividade para a gente poder contextualizar e mostrar também a nossa visão, né, sobre esse assunto. Então, criatividade. No dicionário, criatividade, vou pegar uma colinha aqui, ó, é um substantivo feminino que vem do latim creare, que indica a capacidade de criar, a capacidade de produzir ou de inventar coisas novas. E aí, pensando sobre isso, a gente pode trazer uma definição que é bem, vamos dizer assim, né, é bem com a definição do Bora, né? Criatividade, para a gente, é o quê? É você selecionar aquilo que não tem conexão do lado de fora, você trazer para dentro de si, mental, sentimento, o que for, você trazer para dentro de si, juntar esses elementos que do lado de fora não fazem sentido, transformar isso, dar um outro sentido para isso, como uma coisa transformada e criativa. Então, o nosso pensamento é esse, é que a criatividade é pegar elementos que não têm conexão, juntar eles dentro de si, fazer essa mistura e depois fazer com que isso possa ter um outro sentido para uma coisa transformada. Então, criatividade é trabalhar com a invenção do novo, daquilo que antes não tinha conexão, né? E geralmente tem dois processos para a gente fazer essa parte criativa. Primeiro é do pensamento e segundo é da produção. Então, a gente pensa qual elemento que tem a ver com o outro. Os artistas trabalham assim. Estímulo, 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 pensamento, criando, co-criando, depois isso se junta e vira algo novo, né? Uma ideia diferente. E a gente pensa mais ou menos dessa forma. Criatividade é pegar coisas que às vezes não fazem muito sentido, juntar e transformar numa coisa diferente, né? Para quem está assistindo a live, primeiro, essa conexão que a gente faz entre criatividade e sexualidade fez sentido com essa nossa explicação? Dá algum sinal aqui no chat, só para a gente saber. Porque para a gente faz, mas a gente tem que saber se para vocês fazem. Se fizer sentido, coloca aí o pêssego aí, para a gente saber. Isso é um ponto. O super pêssegozinho. Agora, o que a gente pensa também, né? Criatividade, assim, pensar na criatividade, a gente já deu mais ou menos uma definição, mas pensar também que uma vida sem criatividade, vamos pensar aqui, uma vida sem criatividade é como se fosse um terreno vazio, vamos botar assim, dentro da gente. Uma vida sem criatividade é uma vida onde a gente começa a acumular lixo mental, a gente começa a ter muita influência de fora que a gente não está procurando. Verdade. A gente acumula lixo mental dentro da gente. É um terreno que fica difícil de você andar, é um terreno que fica pesado para você andar, e é um terreno difícil para construir algo dentro da gente de forma criativa. Então, uma vida sem criatividade é uma vida com muito acúmulo de lixo mental,
uma vida que falta sentido, uma vida que você não consegue enxergar algo de positivo para construir em você. Né? Então, uma vida sem criatividade é uma vida monótona, uma vida que é improdutiva. Então, para a gente, uma vida sem criatividade é isso, né? E aí existe uma diferença, né, entre o acumulador e aquele que é o colecionador. Então, o acumulador é aquilo que junta tudo aquilo que ele acha e traz para dentro de si. Todos os elementos que ele acha, ele pega e joga para dentro. O colecionador é aquele que junta somente aquilo que ele escolhe. Então, quando você junta os elementos que você escolhe, traz eles para dentro de você, você consegue fazer conexões e transformar em algo criativo. Então, que a gente possa pensar, e a ideia da gente conversar sobre isso é essa, né? Que a gente possa pensar que é melhor que a gente possa viver buscando ser colecionadores de coisas que façam sentido para a gente. E isso estimula a nossa criatividade, isso faz a gente escolher aquilo que a gente quer trazer. E não ser um acumulador de coisas, porque a gente está vivendo na era do excesso da informação. A gente fica perdido, sem saber para onde ir. É tanta coisa que a gente pode escolher ao mesmo tempo, que a gente não sabe para onde vai. Então a gente precisa selecionar e não só acumular. Isso estimula também a nossa parte criativa. E o pessoal respondeu aí, né, Amanda, que você perguntou, né? Então, eu não estou conseguindo... Deixa eu ver aqui. Ah, agora que eu consegui. Sim, temos pêssegos, temos pessoas dizendo sim. Temos pêssegos, temos arco-íris. Fernando, participe de todas as lives agora, tá? Entendedores entenderão. Oi, Carol. Eu tava lá em cima, vendo o negócio Bota na última que ele continua subindo, tá? É verdade. Obrigada. O problema tá aqui, né? Entre o celular e a cadeirinha, para variar. Então tem relação com a energia vital, isso aí. Eu tava falando, ué, será que travou? Não, fui eu, gente. Meu cérebro travou. Vai pro drop. Aqui. Pois é, vai, de novo. Essa definição que o Wallace falou de acumulação, de colecionador e tal. Aê, Carol, pêssego é nutritivo e maroto. Gente, maroto é muito cringe, né? Denuncia a idade, cara. Fala sério. Fala que é Vamos bombado. Lá. Pô, uma bombada é muito carioca. Aí a Lala e a Carol vão me zoar. Vamos lá. Essa questão do acumulador e colecionador vem de um livro muito legal. Esse livro aqui, ó. Gente, esforcinho, tá? Por favor, para não precisar tirar o celular. Depois eu vou tirar. Ao contrário, Ruby como um artista. É o livro de Alt Cleon. Se eu estiver pronunciando em inglês errado, não tem problema, vocês entendem, tá? Quando a gente for entrevistar ele, a gente pergunta o nome certo. A gente pergunta, exatamente. Só uma amiga nossa chamou a atenção. Uma amiga nossa chamou a atenção de tradução. Não é roube como artista, é furte como artista, porque não é tomar alguma coisa de outra pessoa, é furtar de olhar lá. Lembra disso, Wallace? Então, já vamos deixar registrado aqui. Então, esse livro, ele dá 10 dicas, é muito bacana, gente. É um livro curtinho. Ó, lê fazendo aquele momento também. Não, é legal, ele traz elementos importantes. Estimula. Ele traz elementos importantes para a gente pensar sobre a criatividade, né? E só mais uma coisinha para eu fechar aqui, Amanda, da minha parte, né? A gente, muitas vezes, pensando sobre a criatividade, a gente também precisa fazer uma diferença entre rotina e monotonia. A gente geralmente confunde isso e considera que a minha vida tem uma rotina muito igual e tudo mais, e tá uma vida chata, uma vida sem criatividade. Vamos lá. Rotina é você ter que fazer a mesma coisa, certo? Você tem que fazer a mesma coisa. Todo dia você tem que ir para o trabalho, certo? Agora, monotonia é fazer do mesmo jeito. Exato. Você pode fazer a mesma coisa de outro jeito, certo? Então, eu acho que não necessariamente fazer só a mesma coisa do mesmo jeito. Todo dia eu acordo, a gente toma o café da manhã, você aí. Eu amo tomar todo dia meu café da manhã do mesmo jeito. A monotonia, ela vem quando a gente não está conectado com o que a gente quer fazer e faz o mesmo jeito todo dia, diferente do que o nosso coração pede. Então, por isso que a gente vai sempre falar do autoconhecimento, inclusive o autoconhecimento está ganhando na nossa enquete hoje,
Legal. Dos temas, né, que querem ouvir, e acaba que, assim, há essa confusão. Rotina é ruim? Não, rotina não é ruim. Rotina ruim é aquela que é diferente do que você, no fundo, quer. Uhum. Você pode ter 1 hora de criatividade todo dia no seu dia, fazendo uma atividade que você gosta. Isso é uma rotina, que não é monótona. Então, para a gente se preocupar e não ser monótono. Porque a criatividade, ela não tem nada a ver com a monotonia. Mas a criatividade, ela pode ser estimulada pela rotina. Exato. Uma pessoa que todo dia vai treinar ali no violão, vai treinar no instrumento, vai treinar na pintura, vai treinar em algo que gosta de fazer, na dança, na yoga, o que for. Você rotineiramente treinar naquilo, você também estimula a criatividade se não for monótono. Então a gente precisa tirar essa diferença, que a criatividade ela é inversamente proporcional à monotonia e não à rotina. Né? Exatamente. Então, assim, não tem problema ter rotina. Não, e assim, gente, a gente fez um esqueminha aqui legal para vocês. Eu vou virar a câmera, vocês não vão ver ao contrário. Então, muito legal isso aí, tá? Então, vamos lá. Só para avisar um negócio, né? Como agora a gente pretende fazer uma sequência de coisas que vão uma puxando a outra, a gente vai pedir um pouquinho mais de atenção do pessoal, porque a gente vai tentar, no máximo, a Amanda fez o melhor possível, né? Olha, botou esquema, figura, imagem, que ela fez isso aí em 10 minutos. Não sei fazer, mas ela sabe. Então a gente vai tentar puxar um gancho para fazer sentido, tá? É uma timeline para tentar fazer sentido aquilo que a gente vai falar. Então, o pessoal puder aí ficar junto com a gente aí, e se for por acaso fazendo sentido, coloca o pêssegozinho aí que a gente vai comentando ao longo do caminho. Então vai lá, mano, o que você pensou aí de colocar pra gente? Conseguindo enxergar? Isso é o primeiro ponto. Eu tô enxergando legal. Tô vendo todo, né? Quando você for falando, você pode ir aproximando. Tá. Mas dá pra ver. Então tá. Gente, qual é a questão aqui desse esqueminha? Esse cérebro aí no centro é o nosso cérebro sendo dividido por um cérebro que não está sendo estimulado criativamente e você desativou os comentários? Desativou, eu desativei para poder sair da frente. Daí quando a gente voltar aos comentários, o pessoal quiser comentar, a gente já libera, a gente avisa. Exato. Tá. Então vamos lá. Pra ver. Um cérebro que do lado cinza ele está sendo estimulado, não está sendo estimulado criativamente, e do lado direito, o amarelo, ele está sendo estimulado criativamente. Então vou focar aqui primeiro no lado cinza. Vamos parar aqui para pensar. O que a gente observa na nossa sociedade hoje? A gente tem um conjunto de informação excessiva vindo do celular e da televisão de uma forma rasa, de maneira absolutamente passiva. E a gente está o tempo todo ali jogando informação para dentro. Seja via WhatsApp, seja via redes sociais, Instagram, vídeos rápidos no YouTube, TikTok. Quando a gente vê, passou meia hora, 40 minutos, jogando elementos de fora para dentro, que são aqueles oriundos da criatividade do outro, que às vezes nem é tão criativo assim. Quem tem o hábito da televisão, principalmente TV aberta, alia isso, tanto à televisão quanto ao celular. O que acontece? Isso, com o tempo, esse acúmulo, ele vai matando a nossa capacidade criativa e de cocriação. A cocriação é a nossa capacidade de criar algo dentro da nossa mente, de acordo com o que nossa essência quer, para poder se materializar aquilo no plano físico. Então, isso é uma questão que a gente vai falar mais para frente, né, Wallace? De criação. Sim, o que isso vai... De subconsciente. O que isso vai acontecendo no futuro? Chega um momento que a gente se perde com esse volume de informação de fora para dentro, a gente vai reduzindo a nossa capacidade de pensar no que a gente quer. E isso vai diminuindo gradativamente nossa criatividade, nossa capacidade de co-criar uma vida plena para a gente. E isso vai gerando um sentimento de inconsciência e angústia. Que conforme vai avançando a idade, e eu tenho certeza que todo mundo vai lembrar ou de si mesmo ou de alguém, vai gerando um estado de frustração, de perda de sentido. A gente tem fases da vida.
Nos 20 anos, a gente está pensando em algo para trabalhar, dos 15 aos 25. Depois a gente quer construir família e patrimônio. Depois a gente quer ter uma sedimentação desse patrimônio. Depois a gente começa a pensar em coisas mais de sentido da vida filosófica. Só que se a gente passa ao longo da nossa vida, na idade que a gente está, por exemplo, sem acordar para isso, acaba que só piora. Como é que vai ser a gente com 70 anos com esse volume de informação que a gente tem disponível? Sim. Então começa a dar uma sensação de incapacidade e improdutividade. O que acontece no envelhecimento? A gente fica refém do modelo de outras pessoas. Sim. E o pior, a gente se dá conta que foi a vida inteira refém de modelo de outras pessoas e não sabe nem por onde começar. E às vezes acha que não vale nem a pena mudar isso. Exato. E fica angustiado e envelhece. Aí Sim. Vamos trazer para cá, para o amarelo. Só uma coisinha, Amanda, que eu lembrei aqui agora. É importante também que as pessoas tenham noção, e depois podem pesquisar isso também no Google, enfim, né? A relação das redes sociais e do consumo excessivo de informação pelas redes com a dopamina. A dopamina é uma substância que é liberada para a nossa área da recompensa no cérebro. E quando a gente fica excessivamente nas redes, a gente libera essa substância de forma excessiva e ela vai dando uma sensação de recompensa para a gente, como existe também em relação às pessoas que são viciadas. Sim. Então, não é à toa que somente nas redes sociais e nas drogas a gente chame a pessoa que consome isso de usuário. O único lugar onde se usa a palavra usuário para quem utiliza algo fora das drogas é nas redes sociais, então não é à toa. A liberação da dopamina, ela deixa a gente com uma baixa produtividade, uma baixa criatividade. Você libera tanto essa parte de recompensa no cérebro que você depois fica na baixa criatividade. Você perde a noção. Esses casos de frustração, sensação de incapacidade, sensação de frustração. Isso que a Amanda falou tem muita ligação com o consumo excessivo das redes sociais. Então, não é à toa que tem pessoas que só estão liberando hoje telefone celular para os filhos depois de 12, 13 anos. Porque isso tem um impacto violento no cérebro da gente e atrapalha muito, muito mesmo a parte criativa. Exatamente. Eu vou aproximar aqui só para colocar imagens. Aqui nós colocamos imagens do processo ativo. Aqui foi Legal. O passivo, celular Sim. e televisão, de fora para dentro. Aqui é do processo ativo. Um senhor esculpindo e uma pessoa pintando, mas poderia colocar aqui uma pessoa escrevendo, uma pessoa tocando, enfim, dançando, fazendo outras coisas também. Então vamos lá. O que acontece aqui? Quando a gente tem um processo ativo e criativo, a gente estimula a nossa energia límbica. E isso dá a sensação de plenitude, bem-estar, estímulo também de hormônios que fazem a gente se sentir melhor, como serotonina, hormônios que dão prazer para nós. E isso se retroalimenta positivamente. E o que acontece? Vocês vão ficar rejuvenescentes, cara. Bora rejuvenescer. Não, deixa eu fazer o merchan, porque a gente tá aí para ser rejuvenescente, tá? Tudo com cotinha. Então, imagina, a gente com 40 anos começar a estimular a nossa criatividade, como é que a gente vai estar com 80? Vai ser uma legião de meme na internet, daquela galera que dança, idoso. Eu já sei que eu vou ser. É só estar com a câmera perto. Ativa aí os comentários para a gente ver se vou botar aqui rolou. Agora. Então, tu vê que coisa interessante, né? Na vida, se a gente for observador, se a gente tiver uma possibilidade mínima de observar aquilo que a gente busca, consome, aceita, observa, né? Como opinião, como informação, como consumo de informação, a gente vai perceber que muitas vezes a gente está sendo até induzido a continuar sendo dessa forma improdutiva. Exatamente. Né? De sermos só consumidores de uma criatividade mal feita, muitas vezes, né? De outras pessoas, de informações que são facilmente manipuladas, porque a gente não estimula o questionamento dentro da gente. Uma mente criativa é uma mente questionadora, uma mente que busca sempre estar buscando conhecer sobre os assuntos, né? Que foi, tá rindo?
A gente vai envelhecer fazendo a dancinha do Ufa Forever, amigo, na calçada de São Paulo. Fernanda adora. Fernanda adora. A gente vai botar o Wallace. Ah, você que gosta, foi você que filmou. O Wallace que a gente vai botar na próxima, tá? Gracinha. Vai vendo. Não, mas é importante. Isso que a Amanda mostrou, esse slide que ela fez, né? É uma coisa que mostra de forma bem real pra gente como que a gente às vezes vai se deixando levar nas coisas, vai perdendo a nossa área criativa, né? Então, as energias que a gente guarda dentro da gente, que a gente pode transformar a nossa vida em algo melhor, prazeroso, bonito, usar a energia que a gente tem para criar coisas interessantes, sabe? Pensar em coisas interessantes. E às vezes a gente vê uma grande massa de pessoas que vai vivendo ali, sabe? Só deixando a vida levar, só sendo empurrado, só aceitando as coisas. Isso, a gente precisa realmente falar sobre criatividade, porque a gente precisa questionar, a gente precisa abrir a cabeça para outras coisas, né? E a gente pensou... Pode falar. Agora, hora da verdade, gente. Vocês estão sendo passivo ou ativo? Vamos lá. Mentalmente... Como é que está o envelhecimento de vocês? Passivo ou ativo? Isso. Você procura aquilo que te faz bem ou você só aceita? Né? Você deixa com que a tua criatividade, a tua noção de buscar o novo, né, aceitar as mudanças acontecendo na vida como oportunidades, dando um novo sentido para essas coisas, como algo novo. Porque assim, não tem ninguém aqui que está assistindo a gente que não tenha passado por um problema que depois dele não tenha saído mais forte. Todo mundo sai mais forte, sabe? Então assim, todo mundo passa por essas situações, não é à toa. Então a gente estimula a nossa capacidade de criar, nossa capacidade de conhecer, quando a gente muda a nossa forma de ver a vida, né? Tia Amanda colocando aí, ó, eu sou ativa. Mas eu tenho muito orgulho. Ela é mesmo. Com certeza. Super ativa. Isso. E aí até a gente quando, né, foi pensando sobre essas coisas, né, algumas ideias vão vindo na cabeça, né? Sobre como a gente pode fazer com que a criatividade realmente seja estimulada, né? Então vamos falar um pouquinho das dicas, né, que a gente pensou. Isso. Primeira delas, a gente já deu a indicação. O livro, né, do Austin Kleon. E também a Amanda tem um outro livro também bacana, né? Que é... Como é que é o nome, Amanda? A Grande Magia, né? A livro também que fala Grande Magia. Esse livro é bem legal. Ele não é muito conhecido de quem... Eu estou tentando achar aqui. Ele não é muito conhecido de quem leu Comer, Rezar e Amar, mas é da mesma autora. Elizabeth Gilbert. Eu estou tentando abrir aqui, mas eu não estou conseguindo, porque ele está no meu Kindle. Mas é um livro muito bacana, que fala sobre como é o processo de criativo de uma forma mais lúdica. Então, é bom para a gente ampliar também, começar a abrir as nossas conexões. Isso, exato. Isso aí. Então, primeira indicação, livro. E, assim, existe uma gama, uma infinidade de coisas também que a gente pode ver, como palestra, como, enfim, vídeos. Tem de tudo para a gente poder tentar estimular a criatividade. O ideal é que, para quem até está começando o ano agora, já coloque como uma das metas. Olha, eu vou dizer, eu fiz isso ano passado e para mim foi super, super motivador. Se colocar uma meta de fazer algo que você nunca fez para esse ano. Você estimular, buscar algo que você não fez ainda na sua vida. Né? Colocar isso como uma meta já é você buscar trazer uma parte criativa para a sua vida. E vou te falar, às vezes você entra em algo que você nunca fez, você ama, sem saber que gostava. Então um dos elementos é esse, procurar informação, procurar ficar consciente disso, né? Que é a parte da informação, livro, dicas e tal. Agora, tem coisas práticas também, né? Fala. A Lala está colocando uma coisa aqui extremamente importante, que normalmente a gente associa o processo criativo a artes e outras questões ligadas à cultura.
E você estimular o processo criativo, não ficar refém somente... Oi, Bela! Aí, minha nutri entrou. Você não ficar... Estimular o processo criativo não é só pra gente bordar, escrever, cultura. Não! O estímulo do processo criativo, ele faz com que a gente enxergue novas soluções de problemas. Sim. Ler ajuda nisso. Conversar com pessoas que têm uma capacidade de solucionar, a Lala é uma pessoa muito assim, de solucionar o problema de uma forma, de perspectiva diferente. A gente buscar ouvir as pessoas para poder ter outra perspectiva de uma mesma situação e, com isso, ampliar nossa capacidade de resolução de situações complicadas e desafiadoras. Isso tudo faz parte do processo criativo. Então, a gente realmente tem que sair da caixinha, muito bem lembrado lá, porque senão a gente fica só no mental ali de que tem que, mas eu não tenho tempo para um hobby. Não é isso. Estímulo da capacidade criativa, ele vai ajudar em outros aspectos operacionais da nossa vida, para que a gente ative conexões do nosso cérebro e também do nosso sentimento, para que a gente lide com o problema de formas diferentes e amplie nossa capacidade de ouvir e enxergar sob o olhar do outro também. Então, obrigada, Lala, por comentar aí. Certíssimo. Sair da monotonia na forma de levar as coisas, né? A gente tem que pensar, cara, por que eu estou passando isso? Pensa sobre aquilo, raciocina sobre aquilo. Pegar o problema e virar ele de ponta cabeça como se fosse um cubo para a gente criar formas novas. A gente passou isso com o Covid, a gente passa isso quando a gente está com recurso financeiro escasso, a gente, estamos com um tempinho ainda, né? A gente passa com isso quando a gente está passando por uma situação desafiadora emocional. Se a gente não for criativo, se a gente não estimular esse processo, se a gente não ouvir o outro e não parar para pensar, a gente vai virar uma pessoa reclamona, que só vê os problemas serem solucionados de uma única forma e não vai agregar isso. Imagina quando tiver idoso. É verdade. É verdade. Certo. Agora, você falou de pessoas, né? De relação com pessoas. Uma outra dica também legal é a gente pensar no círculo de pessoas que estão perto da gente, né? Já tem um ditado que diz, né? Que nós somos a soma das 5 pessoas mais próximas, né? De cada um de nós. Então, a gente pode pensar assim, se no círculo de pessoas mais próximas que você convive, se você não consegue aprender mais nada de diferente com essas pessoas, está na hora de você trocar um pouquinho o teu círculo. Exato. Porque a criatividade, ela também Ou ampliar. Ampliar, sim, pode ser ampliar. Então a gente pode fazer essas mudanças. Olha com quem você convive. Se você costuma ser a pessoa mais inteligente que ensina para todo mundo no círculo de onde você convive, busca também entrar em outros círculos para aprender alguma coisa. Ou seja, se você... se você é a pessoa que sempre, resolve o problema das pessoas... Vai para um lugar que tenha questões desafiadoras para resolver também. Exato. Então é importante olhar o ciclo de pessoas com quem a gente anda, porque essas pessoas influenciam na nossa capacidade de ser criativo, de como resolver as coisas. É muito bom quando você conversa com alguém e você busca resolver um problema, onde às vezes você só acha uma porta para sair. Uma porta. Sim. Só tem uma. Você acha que só tem uma. E aí, conversando com a pessoa, você percebe que ela fala o seguinte para você: não é só essa. Você não olhou que tem outra ali, tem outra lá. Você estimula essa parte também de pensar em alternativas, de utilizar os mesmos elementos para reformular eles em você e pensar em novas alternativas, né? Então, uma dica legal é perceber o meio com o qual você convive, para você buscar novas formas de ganhar novos estímulos. E criar, como o Wallace falou logo no início da live, criatividade tem a ver com criar coisas novas. Como a gente pode criar coisas novas, soluções novas, alternativas novas, se a gente está sempre procurando, às vezes, ser o certo ou convivendo nas mesmas situações? A gente precisa se abrir para o novo e abrir também... ter empatia para outros olhares. Exatamente. Uma outra dica também legal, a gente já falou aqui na live, né?
é sobre o consumo de redes sociais, a gente tentar diminuir isso. A liberação da dopamina, ela é algo que chega a virar doentio. A gente fica viciado. A rede social, ela é programada para que você tenha estímulos o tempo inteiro e você não saia dela. A gente está mexendo com rede social ultimamente, né, Amanda? A gente tem percebido que quando a gente quer colocar um conteúdo lá, dizendo para você assim, ó, vai lá na outra rede para ver o que a gente botou lá, ela proíbe você de colocar isso. Ela derruba. Sim. Porque ela quer que você fique preso ali dentro. Então, quanto mais tempo você passa scrollando a tela, aquilo ali é como se... Aquilo ali é, na verdade, a mesma substância que é liberada quando você está no cassino. Você está no cassino ali. Aquilo vira uma roleta. Você quer o tempo inteiro ficar passando, 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 passando. Aí tem gente que deixa a comida queimar, tem gente que deixa, enfim, quando vê, tá, enfim, no escuro da casa, não lembrou nem de acender a luz, esqueceu de compromisso, porque isso acontece. Isso tira a nossa atenção para colocar na rede, isso tira também a nossa capacidade de se sentir útil, de se sentir produtivo. Quando você vê, você está enfiado com a cara ali dentro. A bateria, exatamente, a Carol colocou exatamente o ponto. O algoritmo, ele é feito para prender a gente. Porque quando você curte ou vê mais uma informação que para você foi satisfatória, ele vai estimular mais informações parecidas para que você não saia da rede. Então a gente gasta horas ali, horas scrollando e liberando dopamina. Depois a gente se sente cansado. A gente dorme e não descansa, não sabe por quê. Excesso de consumo de informação de rede social. Então, é uma dica também legal para a gente prestar atenção. Uma outra coisa, né, que a gente também lembrou aqui, o nosso cérebro, e a gente precisa lembrar disso, o nosso cérebro, ele foi feito para criar. Aí, que legal, esse livro é muito legal. O nosso cérebro, ele foi feito para criar e não para lembrar. Então, o que é legal, a Amanda já está mostrando aí, andar com um caderninho ou andar com um bloco de notas é um super estímulo para a criatividade. Porque o cérebro, ele cria. Tanto que se eu falar agora aqui o número do meu telefone, você pode até associar rapidamente na memória de curto prazo. Daqui a pouco você esquece. O cérebro é feito para criar e não para guardar. Então você guarda emoções, momentos, mas eles vão ficando vagos com o tempo. Então, levar um caderno, ter um bloco de anotações é super importante para estimular a criatividade. Porque no momento em que você anota em algum lugar, aquilo vira o que muita gente chama de segundo cérebro. Você vai saber que tem um lugar onde você pode depositar as ideias, o cérebro fica liberado para criar mais. Isso realmente existe, tá? Existem livros, pesquisas falando sobre isso. O nosso segundo cérebro, ele é ativado quando a gente consegue ter a capacidade de anotar as coisas. Parece simples, mas quando é algo a gente está no processo. Criativo. Exato. E assim, o processo criativo, ele pode ser estimulado, além dessas questões de abrir a cabeça para estar no meio com pessoas que enxergam a vida de uma outra forma, e se abrir sem já ter ideia pronta, que tem um pouco também a ver com o que ela lá colocou, que ajuda a gente a solucionar problemas de outras maneiras, que não seja só criar e tal. Quando a gente também procura atividades culturais, porque o nosso cérebro ele é feito de partes que se conectam. Então, quando a gente estimula o visual, o campo auditivo, com música, com cultura, com ida a museu, com ida à natureza, mas uma ida ativa. Olha essa folha, olha que linda, essa daqui é diferente dessa e tal, com observação, ampliando essa capacidade. Quando a gente vai em locais que estimulem cultura, quando a gente para escrever, que seja quando a gente ouve uma música com atenção, isso tudo estimula todas essas partes que dentro da nossa rotina diária de injeção de formação passiva fica um pouco desestimulada. Então a gente precisa buscar também criar janelas no nosso dia para que isso aconteça. Então a gente precisa desses dois momentos. E assim, quem for fazendo esse exercício do bloco, isso acontece muito comigo com Alice. A gente anda com bloco. Parece que vão falando e a gente vai anotando. Vou mostrar meu caderno aqui, uma agenda inteira.
ano passado. Aqui. Isso é só de anotação. Então, assim, por que ele te fala isso? Porque às vezes vem um pensamento, quando a gente está num processo de meditação, processo criativo e tal, e a gente não anota e perde aquilo. O livro A Grande Magia fala muito disso. São intuições. Então, vamos anotar. Aquilo vai ajudar a gente a criar melhor, a enxergar soluções, a encontrar elementos. Então, o processo de meditação... Gente, eu sempre vou falar de meditação. Não tem jeito. O processo de meditação, ele vai ajudar na sua capacidade de concentração, de calma e na capacidade criativa, com a redução da ansiedade também. Então, isso tudo é importante para que a gente tenha uma boa saúde mental. Boa noite, tio Sérgio. Boa noite, Fernanda. Entraram aí agora. Ó, só mais uma coisinha, né? A gente está caminhando para o final da live. O nosso cérebro, se a gente for pegar as pesquisas, né, científicas, o nosso cérebro é o órgão que mais consome energia do nosso corpo. O cérebro é o lugar onde mais consome energia do nosso corpo. Pelo fato de ele ter que administrar a maior parte da energia, ele tenta automatizar tudo. Então a tendência é que o cérebro tente automatizar as coisas e a gente acabe caindo na monotonia, porque ele vai tentar automatizar para guardar energia. Ele quer guardar energia. Então o que a gente precisa fazer? Trazer estímulo para o cérebro. A gente já foi concurseira, né, Amanda? A gente estudou com o Fernandinho, tá aí também, meu irmão e tudo mais. Quais são as dicas para você poder ter longas jornadas de estudo, de leitura? Você fazer coisas diferentes a cada uma hora. Você colocar o teu cérebro para estudar português, daqui a pouco você vira, joga matemática. Daqui a pouco você vira, coloca uma outra matéria de direito, você bota uma outra matéria diferente. Cada vez que você traz elementos diferentes, você estimula o cérebro a buscar a parte criativa. Se você pegar, por exemplo, nessa parte de estudo que a gente está falando, passar o dia inteiro lendo uma coisa só igual, você não vai conseguir memorizar. Você vai perder muito dessa informação. Então, olha como o cérebro ele trabalha o tempo inteiro com a criação. E para estimular isso, você precisa colocar estímulos novos. Então, se você está morando aí na tua casa, você sai sempre pelo mesmo lugar do teu condomínio, ou então sai sempre pelo mesmo lugar da tua rua. Pensa assim, hoje eu vou dar uma volta diferente pelo quarteirão, vou vir por um lugar diferente, vou sair para olhar o dia quando está, sei lá, saindo um sol lá fora, nunca sair cedinho para andar na rua, vou caminhar por essa rua. Tenta sempre buscar um estímulo diferente para o teu dia. Isso pode parecer bobeira, mas isso tira você da monotonia, coloca elementos novos dentro da tua mente e te ajuda a fazer comparações. Quando a gente começa a comparar aquilo que a gente tem com aquilo que é melhor do que a gente tem, a gente começa a ter uma visualização de que a gente quer buscar algo maior, algo melhor. Isso é muito importante. Pessoas que às vezes vivem em lugares muito de acesso muito difícil, lugares que às vezes são muito pobres, muito limitados, essa pessoa quando tem a chance de visitar um outro lugar, fala assim, nossa, daria tudo para morar naquela cidade que eu fui. Porque ela compara, coloca o cérebro para ver outra coisa, vê uma coisa diferente. Então a gente precisa estar fazendo isso no dia a dia. Isso depende da gente, de ficar consciente, de não cair na monotonia, buscar estímulos mesmo voluntários para o cérebro, para não deixar ele cair na economia de energia. Tentar fazer o cérebro ficar no modo consciente de agir. E isso para tudo que a gente falou aqui. O consumo de informação, pensar sobre relacionamentos com outras pessoas, buscar assuntos interessantes para conhecer, buscar coisas novas, né? Novas formas de viver a vida, colocar novas metas. Tudo isso é importante para estimular a criatividade. E nesse sentido também, para complementar e a gente amarrar esse fechamento, 3 dicas bem práticas para a gente fazer. Além dessas, de procurar o novo e ampliar a perspectiva que a gente colocou, separar um tempo realmente, sem complicação, para dar uma meditação. Obrigada, Lala. Que bom, sua participação foi incrível também. Obrigadão. Valeu, Lala. Isso é um ponto. O segundo ponto, Lala vai me ouvir aí, vai entender na hora, e você vai me ouvir também por causa da Valentina, né, tio Sérgio? Quem tem criança, gente, tem uma criança em casa, é um banho de criatividade. A Fernanda também que está aí.
a gente precisa brincar com nossas crianças. Brincar! Eles estão aí para criar e tal. Se a gente chega e não brinca. E voltar a ser criança. Então, assim, vamos brincar, montar, fazer artesanato, inventar história, pintar a unha, né, Wallace? A sobrinha do Wallace pinta as unhas dele toda, do tio Sérgio também. Pai também. Do Fernando também, enfim. Também. Então, assim, vamos brincar. Quem tem uma criança perto, é uma dica fácil. A minha mãe também que está aí com o Heitor, minha mãe sempre está fazendo artesanato. Isso é ótimo para a criança, é ótimo para a gente. E a terceira coisa tem a ver com o filho, tem a ver com a gente. Criatividade é hábito. Uhum. Como assim criatividade é hábito? A gente tem que criar uma janela para criar. No início, nossa, porque tudo é pedra agora, é isso mesmo. A gente tem que botar de forma disciplinada momentos para ter criatividade e expansão na nossa vida. Ah, mas o que é isso? Eu não sei se eu quero botar. Não, é ficar às vezes em silêncio. É parar para desenhar, é parar para bater um papo cabeça com algum amigo, entendeu? Se tiver café, melhor. E se tiver café, melhor ainda. Aí café com a gente mesmo. Então, na madruga boladona, com o Fernando, enfim. Então, assim, criar com o Fernando e com a Carol. E a Silvia, que deve estar aí também. Enfim, a gente criar espaços para isso. Criando esses espaços cotidianamente, que tem a ver com o movimento ativo que o Wallace coloca, nem que seja meia hora, sozinho, com amigo e tal. Mas esse é o meu espaço do ócio criativo. O que eu vou fazer? É minha meia hora do ócio criativo. Pode ser 5 às 5:30 da manhã, pode ser à noite. Meia hora do ócio criativo. O que eu vou fazer? Sabe o que vai acontecer com o tempo? Isso vai virar um hábito. Você vai sentir falta quando não fizer. Então faz. Então, meditação, 5 a 10 minutinhos, sem complicação, deitado, não precisa fazer posição de Buda. Brinque com a sua criança, interior, exterior, quem tiver aí. E a meia hora do ócio criativo. É isso. Sejam felizes e acabou. Bem prático. Tá? Então, ó, é isso. Só relembrando, pessoal, né? A gente está fazendo a live hoje, terça-feira, mas vai ser toda segunda, 7:30 da noite, tá? A gente faz aqui no Instagram, depois a gente coloca também no YouTube, a gente sempre coloca ou no mesmo dia ou no dia seguinte já para o YouTube. E lembrando, pessoal, também que a gente divulgou uma aula lá no canal do YouTube do Bora Rejuvenescer, que está muito bacana, sobre telômeros, um assunto que tem tudo a ver com os elementos do Bora, né? A gente convida o pessoal para dar um pulinho lá e quem puder, é importante para a gente poder crescer como canal, mas também para divulgar informação útil. A gente falou de tanta bobagem, né, que se divulga na internet hoje em dia, então quem puder dar uma ajuda, porque é informação útil que vai ajudar na vida da pessoa, para ela poder pensar, envelhecer, rejuvenescer de uma forma melhor. Né? Então fica as dicas aí, seguir a gente. Dá o like. Instagram é uma mídia de toque, tem que tocar, gente. Ó, toca. Dá um toquinho aí no dedinho. Ajuda bastante, tá bom? Então tá, obrigado. Uma excelente semana a todos, muito iluminado. Obrigado pelo tempo de vocês e continuem com a gente aí nas mídias, que a gente vai colocando cada coisa bem legal. Em breve, novidades. Tá? Isso aí. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Boa semana pra todos, tá? Até a próxima. Beijos. Até a próxima. Beijo.